Olá, meus amigos, que alegria falar com vocês. Muito bem, eu fui convidado para falar sobre neuromitos, não é? Os mitos seriam pressuposições que estariam no caminho de uma visão lúcida dos fenômenos, não é? Ou seja, seriam falhas de raciocínio, né? Preconceitos, né? Que estariam prejudicando a nossa visão clara, o nosso discernimento claro dos fenômenos que nós queremos estudar. Né? O grande Isaac Newton dizia: não faço hipóteses. O que ele queria dizer com isso é: estou aberto a, às evidências, não é? Observacionais, empíricas dos meus experimentos, das minhas observações. Né? Não existem pressupostos teóricos que venham a obnubilar a clareza com a qual eu observo os eventos que eu estudo, né? E é este o nosso objetivo. Então, quando a gente fala em neuromitos, seriam aquelas pressuposições, né, teóricas inadequadas que mais atrapalham do que ajudam e não deixam com que a gente veja o mundo como ele é. Vamos lá. Na área de leitura e escrita, né? Você que trabalha com leitura e escrita, que avalia nos seus pacientes, que avalia a habilidade de leitura e escrita das suas crianças, né? Na alfabetização, na clínica de reabilitação, de psicopedagogia, de psicologia escolar, né? De neuropsicologia clínica, né? Experimental, o que você faz? Tipicamente, você dá à criança listas, não é verdade? De palavras. Palavras para ela ler em voz alta, para ela escrever sob ditado, né? E aí essas listas de palavras são compostas de diferentes tipos, não é? Então existem palavras irregulares e palavras regulares. As palavras regulares podem ser lidas em voz alta e escritas sob ditado, sem erro, porque elas seriam transparentes do ponto de vista grafofonêmico e fonografêmico. Pata, por exemplo, é uma palavra grandemente irregular, porque é difícil errar na escrita de pata. É difícil errar na leitura em voz alta de pata. Por quê? Porque as relações são transparentes, né? Uhum. E já as palavras irregulares não podem ser lidas por meio dessa decifragem estrita grafofonêmica, e não pode ser escrita sem erro por meio dessa cifragem fonografêmica. Por quê? Porque essas palavras envolvem muitas relações irregulares, e você vai tropeçar nas irregulares. Por exemplo, se você pedir para uma criança escrever sobre o ditado do exército, uma criança alfabetizanda, qual é o erro típico dela? Escrever exército com Z. E, na hora da leitura em voz alta, e se você pedir para ela ler exército em voz alta, ela vai pronunciar o quê? Exército, né? Agora, por que ela faz isso? Né? Ela faz isso porque a relação fonografêmica z, né? X, né? Ou seja, o som z escrito com X é recessiva, ela é fraca, ela é rara, ao passo que a relação z escrito com Z é dominante, é forte, é comum, é canônica. Por isso que a criança tende a escrever exército com Z, quando ela está aprendendo a ler e escrever, certo? E da mesma forma, por isso que a criança tende a pronunciar exército como exército. Por quê? Porque a relação grafofonêmica X, né, pronunciado como Z, é rara, ao passo que a relação grafofonêmica X, pronunciado como Sh, é dominante. Então, a criança vai tender a pronunciar exército como exército, certo? Muito bem. Então, os pesquisadores, os clínicos, os pedagogos, os educadores têm listas de palavras irregulares, porque essas palavras irregulares não podem ser lidas em voz alta, nem escritas sob ditado, precisamente, corretamente, né, usando a rota de cifragem fonografêmica e de decifragem grafofonêmica, ou seja, a rota fonológica, né? A rota que você desenvolve quando você está alfabetizando uma criança, né? Uhum. Muito bem. Qual é o mito? O mito é de que existam palavras irregulares.
Aí, todo mundo precisa dessas palavras, os pesquisadores da área inventaram suas listas, né? E puseram ali por intuição, por achismo, algumas palavras, mas eles não concordam entre si. E, portanto, existe grande variabilidade de erros, né? De probabilidade de erro, no conjunto de palavras assim chamadas irregulares. E os pesquisadores não se entendem. Fica claro que aquela grande variabilidade diz respeito ao fato de que as palavras variam em termos de grau de sua irregularidade. Ou seja, tipo não existe. Isso não existe, como diria o padre Quevedo. Existem, em verdade, graus de irregularidade que ninguém sabe muito bem como calcular, como computar, e todo mundo, portanto, joga palavras que parecem, que soam irregulares, que têm um jeitão de irregulares, no conjunto de irregularidade. E isso é aprendizagem de feitiçaria. Né? Isso não é ciência, isso é protociência. Isso dá um jeitinho, mas isso não é ciência paramétrica aceitável. Consequentemente, os estudiosos ficam com as suas estatísticas péssimas, né? Extremamente primitivas, capengas, ou seja, as estatísticas não paramétricas, né? Que ou é estatística descritiva ou é estatística inferencial, mas não paramétrica, portanto não tem poder nenhum. Não dá para fazer análise de covariância não paramétrica, nem dá para fazer análise multivariada não paramétrica. E aí, então, linguagem, língua, leitura e escrita é muito complexo. E se você não fizer análise multivariada, e se você não controlar covariantes, você não faz nada que presta. Os seus dados são limitados ao conjunto de palavras que você escolheu. Isso não é ciência, porque a ciência pressupõe replicabilidade, generalizabilidade dos dados. Portanto, isso é protociência, isso é aprendizagem de feitiçaria, isso é mais arte do que ciência. Como é que a gente resolve isso? Acabando com o neuromito. Qual é o neuromito de que exista essa coisa chamada palavra do tipo irregular? Não existe. Então, as palavras têm graus de irregularidade. Tá bom, Capovilla, como é que eu calculo essa coisa? Né? Muito bem, é o que a gente descobriu depois de quase morrer. Né? E estava na cara. É muito fácil você admitir, perceber, depois de descobrir. Então, como é que eu não pensei nisso antes? Né? Olha só, as palavras ouvidas a serem escritas sob ditado são compostas, portanto, de relações fonografêmicas. Né? É como se fosse uma corrente com vários elos. Né? Cada elo é uma relação fonema-grafia, o fonográfico. Né? E alguns elos são mais fracos que outros. Né? Nenhuma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, assim, a força de uma corrente equivale à força do seu elo mais fraco, sempre. Né? Portanto, a criança vai errar numa palavra que contiver probabilidade, relações fonografêmicas irregulares, escrita de uma palavra sob ditado. Né? Então, por exemplo, equéria, escreva aí sob ditado. Equéria, vamos lá. E você, como todo mundo, vai escrever E-Q-U-E, acento agudo no E, R-I-A. Parabéns! Tá errado. Equéria é H-E-C-Q-U-E-R-I-A. Escreva cóquia. Ótimo. C-O-Q-U-I-A. Errado. K-O-H-I-A. Escreva croma. C-R-O-M-A. Errado. C-H-R-O-M-A. Escreva schwannoma. Ah, fácil. Schwannoma é C-H-U-A-N-O-M-A. Errado. S-C-H. Escrito com S-C-H. O A escrito com W-A. Escrito com N-N. O-M-A. Assim como a grelita é escrito com L-L. Facite plantar escrito com 2 Is. Isso é seríssimo, escrito com 2 Is. Né? Existem muitas letras dobradas no português, as pessoas não percebem. Muito bem, então vamos lá. Então, a gente sabe o grau de probabilidade de erro em cada um dos elos, que é maior quanto mais fracos forem esses elos. E a fraqueza vai ser maior quanto mais raros fossem esses elos, forem essas relações fonografêmicas. Ou seja, se for muito raro escrever um som de uma determinada forma, ótimo. A relação entre esse som e essa forma é uma relação rara, fonografêmica rara. E aí que vão estar os erros. Então, essas relações são altamente vulneráveis a erros, a intrusão. Né? E quem serão os intrusos? As relações dominantes. As relações dominantes são aquelas comuns, as fortes.
E as recessivas são as vulneráveis à intrusão. Então, essa é uma autêntica ciência dos erros de leitura, ou seja, uma ciência das paralexias, e uma ciência dos erros de escrita, ou seja, uma ciência das paragrafias. E dos erros de escrita sobre ditado. Aí você fala assim, não, escrita sobre ditado não me interessa a redação espontânea. Ora, redação espontânea escrita sobre ditado da fala interna. Meu querido diário, nesse fim de semana, eu fui à chácara do tio Beto, e a casa estava muito empoeirada. A gente chegou e gastou 2 horas, porque a minha mãe quer que a gente limpa tudo. A gente encontrou um cacho de abelha, de marimbondo. Sem perceber, a gente foi lá cutucar, e quando a gente cutucou, os marimbondos, tudo correu atrás da gente, e tinha um riozinho, e aí todo mundo se pinchou no riozinho para fugir das picadas dos marimbondos. E aí a água estava muito gostosa e fresquinha e tinha um monte de peixinho ornamental. E aí eles ficaram bravos com a gente nem ligou porque estava muito gostoso, fresquinho e bonito. E a gente fez amizade com os peixinhos. Muito bem. Essa é a história que uma criança vai escrever numa redação livre, contando como foi o fim de semana, o domingo dela. Né, com a família. Muito bem, ela está tomando ditado da sua fala interna. Primeiro ela fala, depois ela escreve. Todos nós fazemos isso. Então, a escrita sobre ditado é a essência da maior parte da escrita. Né? Só que a gente toma ditado da gente mesmo, da nossa própria voz da consciência, da nossa fala interna. A gente tem um ouvido interno e uma voz interna e uma fala interna, articulador interno. O surdo tem um olho interno para acompanhar a sinalização interna, que é feita com suas mãos internas, né? Porque o surdo ora Pai Nosso, por exemplo, em sinais de olho fechado, quietinho. Tem toda essa vida interna, tem todo esse linguajar interno em sinais, né? Todos nós temos isso o tempo todo. Né? Muito bem, voltando. É fascinante que esse trambolhão, essa variável nominal, ou seja, tipo de palavra, uma palavra do tipo irregular, né, é responsável por tanta variabilidade espúria pelo fato da gente não usar estatística paramétrica sofisticada, porque a gente não tem variável intervalar, a gente não tem grau de cifrabilidade, porque é tão difícil calcular. Como é que se calcula isso? Muito bem, acabei de dar a dica de como é que se calcula isso. Dá só uma bisoiada. Aqui eu vou, então, compartilhar uma janelinha com vocês. Ixi, eu quero compartilhar aqui. Vamos ver se ele vai me permitir compartilhar. Tá? Aqui, eba. Então vamos compartilhar. Vocês estão enxergando? Não, tá muito pequenininho, né? Então eu vou ver se eu aumento um pouquinho, tá? Nossa, essa janela podia fazer o favor de não ficar na frente, né? Mas vamos lá. Aqui, ó. Olha que bonitinho. Vamos pegar, eu peço para você me dar uma palavra. Você fala assim, não, Capovilla, claro que existem palavras irregulares, sim. Aí eu falo, me dá um exemplo. Você fala, sei lá, nas listas de palavras tem sempre um X, né? Porque o X é tão difícil de pronunciar, né? Assim, tão imprevisível, né? Tá bom, bruxa bem irregular. Legal, além de ser feia, ela é irregular, né? A palavra. Vamos lá. A é irregular, ba, na língua portuguesa, é sempre escrito com B. Rã, que é o TEP, é sempre escrito com R sozinho. 100% das vezes o ba é escrito com B, o rã é escrito com R. Esse encontro consonantal bran tem 100% de cifrabilidade. Mas como é que você me diz, moleque, que isso aqui é irregular? Né? E o apostônico de banana, macaca, né? Borracha, esse A apostônico é quase sempre escrito com A. 97,7% das vezes ele é escrito com A. Então, onde é que estaria o problema no U e no X? Não, o U, 93% das vezes em que o U aparece, ele é escrito com a letra U. E o X, veja só, o X pode ser escrito com CH em chuva, X em enxaqueca, SH em show, SCH em xonoma, como eu expliquei, né? Mas em bruxa ele é escrito com X. A probabilidade é 42%. Ou seja, é mais fácil você escrever com CH, porque é mais dominante. 57% dos casos, das vezes em que aparece um ele é escrito com CH. E só 42% das vezes ele é escrito com X. Então, se eu pegar as relações B
com B, R com R, U com U, X com CH e A pós-tônico com A, eu vou ver que cada uma dessas relações tem uma força, tem uma incidência relativa na língua portuguesa. E se eu pegar essas forças e somá-las e dividir pelo número de relações, eu vou ter o grau médio de cifrabilidade, ou seja, de transparência para escrita da palavra bruxa, que é 86,6%. Então, não é tão irregular assim, não, certo? Onde é que está a maior irregularidade? Na relação escrita com X, né? O som escrito com X. Essa relação é a mais recessiva do pedaço. Olha a recessividade dela, 42. Comparado às outras, são 93, 97, 100%. Portanto, onde é que a criança vai errar? No som, na cifragem do som. O que ela vai colocar no lugar? O CH. Por quê? Porque o CH tem cifrabilidade de 57%, né? Contra o X, tá bom? Muito bem. Então, e aí você fala assim, olha que legal, eu tenho cada relação fonografêmica tem um grau de força, esses são os elos da cadeia, o elo mais fraco vai ser responsável por enfraquecer a palavra como um todo, aumentando sua probabilidade de erro. Eu sei, então, portanto, qual é a relação mais recessiva e qual é, portanto, a sua vulnerabilidade, 57,7%, de sofrer uma substituição, né, uma paragrafia de substituição. O que vai entrar no lugar? O CH com 57% de probabilidade. Tá certo. E aí você pega assim. E bucha, por exemplo, é B-U-C-H-A, né? Por quê? Porque a relação recessiva CH, né? A relação recessiva X na palavra anterior, aqui é dominante, porque é escrito com CH. Então, ela é menos vulnerável à vulnerabilidade 42, ao passo que a vulnerabilidade de erro em bruxa é 57, certo? E eu sei exatamente onde é que a criança vai errar. Tá? E aqui eu tenho o grau de cifrabilidade geral da palavra. Você pode ver que ela é levemente superior. Por quê? Porque essa relação aqui é dominante, ao passo que essa relação aqui é recessiva. Tudo bem? Muito bem. Agora pega schwannoma, por exemplo, tá? Schwannoma, quantas relações tem? Sh, wa, o, a. 1, 2, 3, 4, 5, 6 relações. E escrever essa palavra é difícil, hein? Olha, a cifrabilidade é só de 49%, ao passo que a anterior é de 87%. Aqui é quase a metade. Ou seja, muito mais fácil errar em schwannoma do que em bruxa e bucha. E onde é que eu vou errar? Nas relações recessivas. Quais serão elas? O X escrito com SCH, o A escrito com WA, e o N e o escrito com NN. Então, aqui a probabilidade de erro é de 97, 99, 98, 99%. Né? E quando a criança erra, o que ela enfia no lugar? Ela vai enfiar no lugar aqui ela vai enfiar no lugar o quê? O CH. Isso. Aqui ela vai enfiar no lugar o quê? O UA. Isso. Que é o dominante. Aqui ela vai enfiar no lugar o quê? O N sozinho. Esse é o grafema dominante. Tá certo? Né? Tá certo? Ó, C-H-U-A-N. Muito bem, muito bem. Então, eu espero que tenha ficado claro como é que você calcula o grau de cifrabilidade e o grau de decifrabilidade. E a mesma coisa vale para a legibilidade orofacial. Para tudo, compreensão da fala por audição, compreensão da fala por visão, compreensão da fala por tato, tomada de ditado da fala recebida por audição, por visão, por tato, né? Escrita, a leitura em voz alta, né? E todas as considerações maravilhosas.